Tema de hoje: cuidado com a escuridão. Estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos de escuridão, tempos de cegueira espiritual. O que vemos hoje de pessoas cegas espiritualmente, e eu estou falando de gente que também está dentro da igreja, ou que pelo menos estava dentro da igreja, mas infelizmente nesse pós-pandemia, muita gente acabou se afastando. E entre tantos textos que a palavra de Deus nos mostra e nos abre os olhos espirituais, um deles, eu quero que os irmãos acompanhem aqui no telão, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. 4, o Deus deste século, ou desta era, como algumas versões dizem, cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, Paulo disse: mas não pregamos a nós mesmos. Nós não estamos falando da gente, nós estamos falando e pregando sobre Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês. Paulo falando para a igreja de Corinto, por causa de Jesus. Versículo 6, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Deus disse isso. Por exemplo, quando Deus lá na criação do mundo havia trevas, Deus disse: haja luz, e houve luz, porque o poder da palavra de Deus, criativo, criador, fez com que o que era escuro se tornasse claro. Fazendo essa comparação, Paulo está dizendo: Ele mesmo brilhou agora em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo falou? Gente, antigamente nós éramos cegos espiritualmente, nós vivíamos numa escuridão espiritualmente falando. Agora, a luz de Cristo nos tirou do lamaçal do pecado e nos iluminou para que pudéssemos ver a glória de Deus, para que pudéssemos contemplar esta visão maravilhosa que, por exemplo, Isaías teve. Irmão, de todos os sentidos físicos, eu acho que se nós, por exemplo, tivéssemos que escolher entre os 5 sentidos, provavelmente, acho que a maioria escolheria ver. E os outros, se tivesse, beleza. A vida de uma pessoa cega não é fácil. A visão é algo muito valoroso, muito precioso. E, como eu disse, se nós tivéssemos que ficar sem um dos 5 sentidos, olha, eu não gostaria de ficar sem a visão, sem os olhos humanos, físicos e espirituais. A visão cega, espiritualmente falando, ela é muito pior. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais enxergar Deus, que foi mostrado, revelado na pessoa, na vida de Jesus. Jesus trouxe a glória de Deus, o reino de Deus, para que pudéssemos ser alcançados por Ele e vivermos uma nova vida. É aquela coisa que, por exemplo, fisicamente falando, você fala para uma pessoa, você fala assim: olha, você pega tal rua, você quer chegar onde? Eu quero chegar no Largo do Japonês, por exemplo. Então você desce aqui nessa avenida Itaberaba, vai até o fim. No fim dela, você vai atravessar um semáforo que é na Jardim de Souza, continua a Avenida Itaberaba, aí você vai encontrar um Bradesco, e lá no Bradesco começa o Largo do Japonês. Ah, muito obrigado. Mas se a pessoa não tivesse visão, por mais que você falasse para ela, ela ia tateando, ela ia se perder. Da mesma forma, espiritualmente falando, Jesus, segundo o apóstolo Paulo,
Ele disse o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Elas estão cegas. E Jesus trouxe, através da sua vida, da luz que vem de Deus, que emana de Deus e emanou através também de Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe para nós essa visão, esse caminho espiritual que até então nós não enxergávamos. Que muita gente confunde com religião. Não, mas eu tenho a minha religião, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E Jesus não veio trazer uma religião. Jesus, na verdade, como a gente sempre diz aqui, ele não é religião. Jesus trouxe um estilo de vida. Jesus trouxe uma nova vida. E nessa nova vida, nós não somos mais cegos espiritualmente. Agora, nós conseguimos enxergar além da escuridão. Nós conseguimos enxergar além das circunstâncias. Pela fé, como foi dito hoje aqui pelo pastor Paulo no começo do culto, pela fé nós enxergamos uma nova vida que está em Cristo Jesus, como Paulo escrevendo aos Colossenses. Essa nova vida está guardada em Cristo Jesus, e mais cedo ou mais tarde nós vamos viver essa nova vida. A gente vê. Eu não consigo enxergar o céu, mas eu tenho certeza que ele existe. Pela fé eu consigo enxergar o que João descreveu: o céu, a cidade santa, Deus sentado no seu trono de glória, ao rio que corre do trono de Deus e enche todo lugar, enche as nossas vidas. Quer dizer, eu consigo ver isso como? Pela fé, com os olhos espirituais. Só que no tempo que nós estamos vivendo, a gente está vivendo o contrário disso. Nós estamos vivendo um tempo de escuridão, de cegueira espiritual. E o profeta Isaías, ele na história que a Bíblia nos relata, e também na história paralela, o profeta Isaías, ele teve um entendimento, essa plenitude da visão espiritual, quando Deus permitiu. E é interessante esse texto. Tá, no livro de Isaías, acompanha aqui, Isaías capítulo 6. É um texto muito conhecido, eu só vou citá-lo aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Olha a visão que ele teve. Ele viu Deus sentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo de Deus. Versículo 2: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. É interessante essa visão, porque ele fala da glória de Deus enchendo a terra. Porque fisicamente, como homem, como mulher, a gente tem essa visão física. Então na cabeça dele, a aba das vestes do Senhor, a aba, como diz aqui desse texto, que enchia o templo, ele enchia tanto o templo de Deus que enchia a terra. Foi essa visão que ele teve, maravilhosa. Versículo 4, ele diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5, Isaías declarou: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Versículo 9, então Deus disse para ele: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Versículo 10, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos.
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Isaías estranhou isso. Versículo 11 ele fala assim: até quando, Senhor? E Deus respondeu para ele: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Versículo 12: até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Interessante esse texto. A gente aprende muita coisa aqui. Primeiro, a visão que Isaías teve. Veja, do capítulo 1 ao capítulo 6, existe um relato paralelo. Alguns historiadores bíblicos, uns definiram que Isaías era muito chegado ao rei. Alguns outros dizem que ele era meio que primo dele. Então Isaías tinha acesso ao rei, conversava com o rei, aconselhava com o rei. Esse ministério do profeta Isaías, ele foi paralelo com o ministério de Oséias. Havia naquela época a divisão do reino do norte, do reino do sul, e Amós e Oséias, eles eram os profetas que principalmente profetizavam sobre o reino do norte, que tinha o chamado rei Jeroboão. E o reino do sul, havia Isaías e Miqueias, eram aqueles que se concentravam nas ministrações para o povo do sul. E com base nesses escritos, os estudiosos bíblicos, teólogos, chegaram à conclusão que Isaías, ele era um cara muito culto, muito inteligente, muito capaz, muito sábio. Ele tinha uma habilidade de analisar os fatos, de receber do Senhor e manifestar o que Deus queria falar. Tanto que se você pegar o livro de Isaías e lê-lo inteiro, você vai ver que no começo do livro, Deus começa a falar através de Isaías para o povo, mas era algo assim tipo: eu vou colocar a mão sobre esse povo precisa mudar os seus caminhos, precisa mudar o seu entendimento, eles estão ficando obscurecidos, cegos, eles não estão mais me buscando. Tem um momento que Isaías profetiza para o povo dizendo o seguinte: por que vocês estão oferecendo sacrifício para mim? Deus falando através do profeta. Por que vocês estão oferecendo sacrifícios? Por que vocês estão fazendo seus cultos? Para mim não quer dizer nada. Porque o que vocês estão fazendo é da boca para fora. Dentro do coração de vocês estão preocupados com a sua posição, com o seu dinheiro, com os seus bens, em adquirir, em ficar ricos. E se você ler o capítulo todo, ou todos os capítulos, o livro inteiro, de Isaías, você vai ver que ele, entre altos e baixos, entre críticas e elogios, entre Deus ia tirar a mão e Deus ia restaurá-los. Isaías, ele profetizou naquela época para um povo que estava vivendo uma cegueira espiritual. Ele mesmo, Isaías, imagina, irmãos, você tem uma leve ideia de quem é Deus. Tipo, Deus é bom, Deus mora no céu, Deus tem misericórdia dos seres humanos, Deus ajuda quem cedo madruga, os jargões populares. Era uma ideia que Isaías tinha. Até o dia que Deus permitiu que a visão espiritual dele se abrisse. E ele teve aquela visão maravilhosa de Deus sentado num trono de glória, cheio de arcanjos, querubins, serafins, anjos. Alguns deles sob o trono de Deus, andando para um lado e para o outro, gritando, cantando, profetizando, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, afirmando, afirmando e reafirmando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A orla das suas vestes, ou parte dela, enche o templo, enche a terra. E quando ele tem aquela visão espiritual, quando ele se vê diante de Deus, ele fala assim: opa, eu morri, porque eu sou um homem de lábios impuros,
vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado. Quando ele teve essa visão espiritual, ele enxergou o seguinte: Deus é santo, Deus é maravilhoso, e eu estou aqui, sou pecador. Aliás, quem sou eu? Deus tem misericórdia de mim. E Deus é tão bom, Deus é tão bom. Imediatamente um anjo pega com uma tenaz, ele pega uma brasa, claro, espiritualmente falando, encosta na boca de Isaías e diz para ele assim: olha, os teus pecados estão perdoados. A partir de agora, tipo assim, você vai viver uma nova vida, porque você teve essa visão fantástica de quem é Deus. Aí o texto diz que ele ouve Deus falando assim: e agora, quem que nós vamos enviar? Ele olha para si, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Tipo assim, eu entendi o que é servir ao Senhor. Eu entendi o que vale a pena mesmo viver. E é interessante essa história, porque o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre o pecado do povo de Israel. Ele fala sobre as situações abomináveis até que alguns daqueles homens e mulheres viviam. E Isaías era aquele cara que tinha que falar. E é interessante que no capítulo 6, começa-se assim: no ano em que o rei Uzias morreu. É interessante essa história, para você entender melhor o que é ter uma vida, olhos espirituais e ficar cego espiritualmente. Vamos ler juntos, você que trouxe a sua Bíblia aí, livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Glória a Deus, Ele está aqui. Olha aí o celular tocando. E não é Jesus ligando não, porque Ele está falando aqui por mim, tá? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 26. A partir do versículo 1 diz assim: então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Versículo 2: foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Versículo 3: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Imagina chamando: Jecolias, vem cá. Só Jesus na causa, né? Vamos lá, versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Versículo 5. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Guarde essa palavra: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. De que forma? Versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Versículos 8, os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Versículo 9, Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e do canto do muro. Versículo 10, também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Versículo 11, Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei.
Versículo 12, o total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Versículo 13, sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. 14, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Versículo 15, em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Glória a Deus. Que quando você serve a Deus de todo o coração, Deus faz, Deus abençoa, Deus capacita. Só que, entretanto, 16, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. 17. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. 18. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Versículo 20, quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Versículo 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. 22, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. 23, Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Aí o seu filho Jotão foi o seu sucessor. Veja que interessante, irmãos. Eu imagino Isaías, antes de ter a visão, acompanhando o seu primo ou amigo, ou muito chegado, o rei. Porque o rei era um cara famoso, o texto diz isso. Era um cara poderoso, não faltava nada para ele. Comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, era respeitado, era honrado. Ou seja, tudo o que Deus esperava de um homem para governar o seu povo, ele era assim. Só que, como eu disse há pouco, quando a pessoa começa a crescer, quando a pessoa começa a aparecer um pouco mais, quando ela começa a ser reconhecida, né? Por isso que os grandes pensadores, os grandes sábios ensinam, toma cuidado com os elogios. É muito melhor você ouvir críticas, porque críticas elas te mostram os erros e os caminhos a seguir, do que só elogios. Elogios vai levando o seu ego para cima e de repente você acaba ficando cego espiritualmente. Foi o que aconteceu com esse rei. Uzias, enquanto governava fazendo o que Deus aprovava, o reino dele era próspero, o povo era próspero. Só que o povo, de tão próspero que era, eles começaram a viver essa prosperidade.
Imagina quem nunca teve muita coisa, de repente começa a ter coisa, ele quer aproveitar a coisa que ele tem. Nada de errado, desde que isso não tome o lugar de Deus na sua vida, nem na minha vida. E essa atitude levou o povo a se afastar de Deus, a deixar Deus meio que de lado. Entenda essa expressão aqui, veio aquela escuridão espiritual, e o povo já não enxergava mais Deus do jeito que ele era. Eles enxergavam Deus, Deus é bom, Deus abençoou, Deus nos deu um bom rei, o rei aí pelejou, tem um bom exército, nós estamos tudo bem, então está ótimo. E foram se afastando de Deus. Se você ler os capítulos de Isaías, você vai ver isso. O próprio rei, irmãos, nós lemos aqui nesse texto de Crônicas, o próprio rei, ele perdeu a visão espiritual. Porque imagina, eu sou rei, eu sou reconhecido, tudo que eu falo acontece, tudo que eu faço é lei, eu mando e desmando, eu sou rico, Deus está comigo, está tudo certo. Isso subiu para a cabeça dele. Aí ele vai no templo, aí ele pega o incensário, ele fala assim, hoje eu é que vou levar sacrifício e incenso na presença de Deus. Quando as pessoas que eram responsáveis, os sacerdotes que eram responsáveis por isso, viram, quando o sumo sacerdote Zacarias, ele falou assim, você está ficando louco? Você não sabe que quem participa desse momento de adoração são pessoas separadas, pessoas que foram capacitadas somente para isso, pessoas que Deus escolheu, separou, eles se purificam. Não é assim. Eu inclusive acho melhor você sair daqui. Mas ele, na sua cegueira espiritual, ele fala, não, eu sou rei, eu é que vou sacrificar. Vocês estão pensando o quê? E o texto diz que começou a aparecer na testa dele sinais de lepra. E quando os sacerdotes e o sumo sacerdote Zacarias viram aquilo, eles falaram, é melhor você sair daqui. Aí ele mesmo acaba se vendo, ele mesmo ficou com desejo de sair, ele falou, não, eu vou embora, saiu dali. E todo o seu corpo foi ferido com essa enfermidade, com este mal. Naquela época, quem tinha lepra tinha que viver fora da cidade, tinha que viver num lugar exclusivo, longe inclusive de tudo e todos. Só leproso podia morar do lado de leproso. Era uma praga que quem tinha, parece que Deus havia condenado. Essa era a ideia da época. O que eu quero te mostrar com isso nessa noite, meu irmão, minha irmã? Precisou esse homem ficar com lepra, morar alguns anos fora da cidade. Imagino que nessa época, de alguma forma, Isaías tentava ter uma conexão, já que eles eram chegados, falar alguma coisa. Segundo historiadores, inclusive ele ainda continuou comandando, até enquanto vivia, mesmo escondido, mesmo morando fora da cidade, ele meio que mandava no filho, dava ordens para o filho governar. Aí de repente esse homem morre. Aí eu fico imaginando Isaías pensando assim, puxa, morreu, e agora? Aí Deus abre naquela escuridão um espaço, e ele tem aquela visão maravilhosa. Deus sentado num trono de glória. Ele vê o esplendor do Senhor. Ele começa a olhar para aquilo, ele olha para si e fala assim, quem sou eu? Eu acredito que naquele momento os olhos de Isaías, espiritualmente falando, se abriram. Aquela cegueira que ele tinha espiritual, que estava obscurecendo, a ligação com o rei, com o primo, amigo, enfim, foi fazendo com que ele perdesse um pouco o foco. Precisou morrer o cara. E olha que o cara começou bem, que é o que eu sempre digo, eu já falei isso várias vezes em outras mensagens. Não importa do jeito que você começa, o que importa é como você termina. Porque às vezes você começa aos trancos e barrancos,
Mas se você permanecer firme, se você se colocar no seu lugar, no final você vai ser honrado por Deus. Infelizmente, esse rei Uzias não entendeu isso. Ele perdeu a visão, ele perdeu o foco, ele começou a se achar o máximo. E esse talvez seja o grande problema de grandes pregadores, de grandes pastores, homens de Deus e de crentes também de nossa época. Que enquanto não tinham nada, eles olhavam para Deus, eles entenderam no dia que receberam Jesus, que Jesus trouxe o reino dos céus para eles, trouxe uma nova vida, trouxe perdão, trouxe misericórdia, purificou, escreveu o nome no livro da vida, ou seja, trouxe algo de novo, e aí eles começaram, poxa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, por isso que lá em Apocalipse, né, tem um dos textos, aquelas igrejas da Ásia, diz assim, volta ao primeiro amor, porque quando você amou a Deus da primeira vez, você fazia de tudo, você não olhava para o lado esquerdo, para o lado direito, você não olhava para problema, você não ficava falando mal, você não ficava fofocando, né? Você vivia uma vida ali servindo ao Senhor de todo o coração, só que o tempo foi passando, aquela nuvem de cegueira espiritual foi tomando conta do mundo, das pessoas do teu lado, e você acabou entrando nessa, como muitos entraram hoje. Quantos pastores hoje, grandes pastores, perderam o foco, perderam a visão? Porque quando a igreja cresceu, eles acharam o seguinte, agora eu vou arrebentar a boca do balão, agora... E na verdade, meus irmãos, nós só somos apenas instrumentos. Quem faz e acontece aqui é Jesus. Interessante que, repetindo aqui o versículo 16 de 2 Crônicas 26, acompanha aqui no telão. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Aí ele foi infiel ao Senhor. Como disse no início, meus irmãos, nós vivemos um tempo de escuridão espiritual. Muita gente perdeu o foco. Muitos cristãos que antigamente glorificavam, falavam em línguas estranhas, adoravam a Deus, tinha prazer. Aquele texto do salmista na vida de crentes antigamente era fato. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente se reúne como igreja, a gente canta. Não precisa ter nada de novo, de luz piscando, hoje em dia tem uma mania de igreja preta, né? Você já viu? Está cheio de igreja preta, agora os caras pintam a fachada de preto, dentro preto, tem que estar escuro, ai, é só assim, irmão, você não precisa de nada disso. A Bíblia diz que 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Para atrair a presença de Deus, precisa só de 2 ou 3. Gente que ama, gente que tem foco. E o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de buscar ao Senhor, porque os dias são maus. Existe uma nuvem escura, negra, uma escuridão sobre o Brasil e sobre o mundo. O diabo e os demônios estão aí lutando. A igreja do Senhor agora deveria estar de joelhos, clamando, buscando a Deus. Como diz o texto, buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar, clamando que Deus tenha misericórdia, inclusive da nossa nação. Porque a gente nunca viveu um tempo tão ruim como nós estamos vivendo agora, de leis imbecis, idiotas, de minorias que querem controlar a maioria, que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, estão querendo destruir a família, pai, mãe, filhos, estão querendo mudar o linguajar das pessoas, a ortografia do nosso país, estão querendo mudar tudo. E que se dane todo mundo tem que entender que nós somos poucos, mas nós podemos fazer. E na verdade, meus irmãos, a maioria ainda, graças a Deus, a maioria tem uma consciência de moral, de bons costumes, de família. A gente não pode perder isso. E nós que somos cristãos, a gente não pode perder o foco. A gente não pode olhar agora e ficar assim, onde Deus está? Ai meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Não, irmão, não, irmã. Deus está conosco todo o tempo. Nós é que nos afastamos dele.
Isaías tem um dos textos, acho que 53, eu não me lembro aqui, que ele fala o seguinte assim, o povo fala, Isaías, o que aconteceu? Parece que Deus tirou a mão da gente, de cima da gente, e falou, não, Deus continua com a mão estendida, vocês é que saíram debaixo da mão de Deus, vocês é que se perderam o foco, em vez de ficar olhando para a luz de Cristo, vocês começaram a olhar para a escuridão das trevas. A luz do Evangelho, quando chega em nós, mostra os nossos defeitos. E é legal porque mostra os nossos defeitos, dá tempo da gente se corrigir e se tornar santo, se santificar e buscar ao Senhor. Jeremias, nas suas lamentações, ele escreveu, Lamentações 3:29, põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Igreja, ore o quanto mais você puder. Pare de olhar para o mundo, olhe para Jesus, como diz Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Não perca o foco, não perca a visão espiritual. Como diz o texto que nós lemos há pouco, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para elas não encontrarem Jesus. Mas nós já encontramos Jesus. Amém? Você já encontrou Jesus? E Ele está conosco aqui mais uma vez. E tem gente que perde a oportunidade de adorá-lo, de glorificá-lo, de aplaudi-lo, de levar para Ele toda aquela adoração, aquele desejo. O Senhor Jesus disse, João 3:3, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso ter uma nova vida. Eu quero encerrar aqui falando algumas coisas importantes relacionadas a este estudo de hoje. Aliás, hoje o que mais a gente tem nas igrejas, muitos cristãos se formaram nessa pandemia. Se formaram em axiologia. Tem muitos cristãos que se formaram em axiologia nessa pandemia. Hoje o que eu mais ouço é, eu acho que eu não preciso mais ir para a igreja. Igreja sou eu, onde eu estiver eu sou igreja. Então eu não preciso mais ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Eu posso cultuar online, quando eu quiser. Eu não preciso assistir o culto 8 da noite, eu posso assistir ele depois. Ou então dou uma passadinha, se o assunto for bom eu assisto, se não deixa para lá. Se eu quiser contribuir, eu posso contribuir também via online, não tem problema. Então, para que eu vou para a igreja? Eu acho que não precisa ir para a igreja. E eu já falei aqui várias vezes e repito, irmão, quem criou a igreja não foi pastor, foi Jesus. Jesus que criou, que fundou a igreja. Ele que é o cabeça. A igreja existe para a gente se reunir, para a gente ter comunhão, para a gente viver junto, para a gente se amar, para a gente se ajudar, para nós orarmos uns pelos outros. É para isso que Jesus fundou a igreja. Tem gente hoje dizendo, eu acho que não preciso orar tanto. Para que eu vou orar? Eu oro, não acontece nada. Escuta, irmãos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Eu acho que não precisa ler a Bíblia. Para que ler Bíblia? Tem coisa que eu nem entendo. Eu acho que eu não preciso me santificar tanto. Porque todo mundo peca, todo mundo erra. No final, Deus vai ter misericórdia, Deus vai... Eu acho que Jesus vai demorar muito ainda para voltar. Como eu já contei aqui, uma situação que eu vivi com um rapaz, há uns meses atrás. Realmente, Jesus pode demorar para voltar. Se bem que, pelos fatos, a gente vê e entende que está cada vez mais próximo a volta dele. Mas, como eu disse aqui domingo, e a cantora que faleceu, como eu disse, eu não conhecia, nunca ouvi falar na minha vida, porque eu não curto música brasileira, principalmente desse tipo, né? E ela tinha sonhos, tinha vida, 26 anos, só que Jesus voltou para ela naquele dia. Voltou para ela. Caiu o avião, morreu. E aí? Será que estava com Deus? Será que não estava? Começou na igreja, cantava na igreja, e depois foi cantar no mundo. Mas tem cantores
nos Estados Unidos que começaram na igreja e foram cantar no mundo. Eles eram cristãos. A Whitney Houston cantava na igreja, aí ela cantou no mundo, reconheceram, ela foi e fez sucesso, aí Deus foi ficando de lado, aí ela foi se enfiando naquela escuridão, aí fez filme, aí ficou famosa, ganhou prêmios, troféus, até que um dia foi encontrada na banheira do hotel onde estava, cheia de droga, e morreu de overdose. É isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que só fazer um negocinho aqui, vou fazer um negocinho, porque se eu fizer esse negocinho eu vou ganhar dinheiro. É meio por baixo do pano, mas eu vou fazer. Eu acho que não tem nada a ver. E eu poderia ficar citando aqui achismos de muitos crentes hoje. Eu acho que eu vou morrer só quando eu tiver 80 anos de idade. Puxa vida, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida, mas eu não sei. O que eu sei é que a mesma visão que Isaías teve, eu e você não tivemos aquela visão específica, mas tivemos uma visão parecida. A gente entendeu quando fechou os olhos de que existe um Deus vivo, poderoso, que morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder e glória nas suas mãos. Céu e terra está comandado por ele. Aí ele voltou para os céus. Aí os homens falaram: e agora cadê Jesus? Os anjos atrás disseram: do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa visão que eu tenho, essa visão que está na minha mente, Jesus voltando, e quando tocar a trombeta, a gente se encontrando com ele nas nuvens. Ou se morrer antes, estou na eternidade na presença de Deus. Por quê? Porque os meus olhos não foram obscurecidos. Eu não estou no meio da escuridão. Eu estou tomando cuidado. O meu foco está em Jesus. Pastor, mas às vezes dá vontade de desistir. Sim, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de jogar tudo para o alto. Sim, dá. Mas o meu foco continua em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. O pior que um ser humano podia passar, Ele passou por mim lá na cruz do Calvário. Muitos cristãos precisam dessa visão restaurada. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não cair nas ciladas do diabo. Ele está aí. Por isso que você vê hoje, quantos cristãos fracos temos hoje? Quantos cristãos fracos temos hoje? Quantos cristãos iludidos por causa da riqueza ou por causa da inteligência? Quantas rebeliões aconteceram dentro das igrejas hoje? E no passado, e hoje acontece, de homens que estavam ali, de repente o pastor investiu, capacitou, orou, fez de tudo. Aí o cara chegou num tempo que ele ficou que nem o rei. Falou assim: não, agora eu sei fazer, agora eu vou fazer. Não, mas aqui você não pode. Não, deixa, eu vou sair, eu vou abrir uma igreja, porque eu faço e aconteço mesmo. Eu piso na cabeça do diabo, eu chuto, eu faço. Quantas vezes eu ouvi isso no passado? E quantos eu vi no passado fazendo isso e hoje ainda estão afastados e perdidos? Porque para muita gente isso é normal. Meu irmão, não é normal. Para o cristão, o normal é passar por essa terra olhando para Jesus, pé no chão, olhos para Jesus. Por quê? Porque eu estou de passagem aqui. Nada me prende. Nada me prende. Nem carro, nem casa, nem dinheiro, nem trabalho, nem amigos, nada me prende. Eu estou aqui de passagem. E enquanto eu estiver de passagem, eu quero ser uma bênção. Porque a Bíblia me garante: aonde eu piso o meu pé, a bênção de Deus está na minha vida. Aquele lugar vai ser abençoado. Irmão, quantas vezes eu já falei aqui, para a glória de Deus. Teve lugares que eu cheguei com a minha esposa, ela mesma às vezes comendo, a gente chega num lugar, não tem ninguém, de repente a loja enche, de repente a lanchonete enche. Até os irmãos que tem lanchonete aqui, a irmã já até sabe, comentou com a irmã Ângela, falou assim: ixi, às vezes não tem ninguém comendo, tem 2, 3, fala assim: ixi, o pastor chegou, vamos preparar porque vai entrar um monte de gente para comer. E entra. Por quê? Porque eu sou a bênção de Deus, ela está na minha vida, e ela está também na tua vida. O problema é que você precisa acreditar nisso. Você não pode deixar a escuridão fechar os teus olhos, abaixar a cabeça e entristecer. E você também não pode deixar que essas coisas deixem você vislumbrado. Ao contrário, continue firme, pisando no chão, mas olhando para Jesus.
Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos. Quero encerrar aqui perguntando, ou usando a mesma pergunta que eu fiz domingo. O que mudou na tua vida depois de Jesus Cristo? O que mudou na tua vida depois de Jesus Cristo? Ontem no átrio, eu falei um pouco sobre isso. E no final alguns irmãos, uns 2 ou 3 me procuraram e disseram: pastor, é verdade. A gente fala que é cristão, a gente fala que serve a Deus, e a gente está aqui, toda hora caindo. Tem gente lá que já está na 2, 3 vezes, tem um que está lá, passou lá pela 3ª vez. E infelizmente foi embora de novo. Ontem teve um cara lá que confrontou o pastor Bob. Aliás, antes da gente chegar, ele comentou com os caras: eu vou embora, porque me trouxeram aqui segunda-feira, mas eu não estou aguentando esse lugar, não, eu vou embora. Eu já passei por 14 casas de recuperação, isso aqui é mais uma, eu vou embora. Aí o pastor Bob chegou, ele falou assim: eu quero ir embora. Ele falou: tudo bem, vai embora. Não, eu quero os R$20. Que R$20? Que eu dei para o senhor. Você deu para mim R$20? Não, você não deu para mim. Estava num culto, aí teve um momento da oferta, você botou no envelope e deu. Você deu para Deus, você não deu para mim. Não, mas eu quero meus R$20, porque eu tenho que ir embora. Não, meu amigo, se vira, eu não vou te dar R$20 nada. E se nada mudou, hoje de manhã ele foi embora de lá. Por quê? Porque está com a mente obscurecida. O mundo fala mais alto, cega. E a notícia triste, infelizmente, de tudo isso é que está cheio de cristãos nas igrejas, tristes, cabisbaixos, cegos espiritualmente. Tem uns que nem vão mais. Irmão, desperte. Deixa Deus restaurar a tua visão. Deixa Deus abrir os teus olhos. Ou então fala para Ele: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver o que eu não estou vendo. Eu quero falar o que eu não estou falando. Eu quero ouvir o que eu não estou ouvindo. Porque as pessoas vão encontrar Jesus na nossa vida assim. Amém? Vamos orar? Você que está em casa também, eu convido você a fechar os teus olhos para a gente orar juntos.